Olá, uma boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ocupação de UTIs para a Covid na rede municipal de São Paulo já passa da metade. Governo do Rio autoriza que policiais militares da reserva retirem armas nos quartéis. Presidente do Banco Central sugere subsídios para reduzir os preços dos alimentos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A rede municipal de saúde da capital paulista tem mais da metade dos leitos em UTIs ocupados com pacientes graves da Covid-19. A Giovana Rizardo atualiza os dados da pandemia aqui em São Paulo para a gente. Giovana, uma boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Nas últimas semanas, a gente tem registrado esse aumento das internações aqui na capital paulista. E o que chama a atenção nesta quarta-feira é a ocupação das UTIs na rede municipal de saúde, que ultrapassa os 50%. São 98 pacientes graves em UTIs. Já outros 120 pacientes estão em atendimento em enfermarias, onde a taxa de ocupação é de 39%. Por isso, a Prefeitura voltou a recomendar o uso de máscaras em lugares fechados e também em escolas e justificou que houve um aumento dos resultados positivos em testes rápidos. A taxa desse teste era de 4% de positivos na última semana de abril e passou a ser de 18% agora em 30 de maio. Segundo o boletim, o aumento é notado em crianças e adolescentes, assim como surtos em unidades escolares a partir da primeira semana, Salsi, do mês passado. Nas escolas estaduais, por exemplo, o Sindicato dos Professores do Estado fez um levantamento que aponta que a partir de agora aponta a confirmação de 105 casos positivos em 80 escolas estaduais. Esse número é do dia 11 até dia 31 de maio. Salsi. Importante redobrar os cuidados. Obrigada, Giovana. Olha, o continente americano registrou um aumento de 10% no número de casos de Covid-19, isso na última semana. Foram mais de 1 milhão de infecções e mais de 4 mil mortes por coronavírus, segundo o relatório da Organização Pan-Americana da Saúde. O maior aumento de óbitos foi registrado na América Central. A OPAS também alertou para o surgimento de outros vírus respiratórios, como influenza, varíola do macaco e hepatite viral. Agora vamos até o Rio de Janeiro para saber o estado de saúde da menina de 4 anos, a Alice. Ela foi baleada durante uma operação da polícia na zona oeste da cidade. O Leonardo Ack tem as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite. Qual é o estado de saúde dela? É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a menina identificada como Alice Rocha está internada em estado grave no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio, e neste exato momento passa por uma cirurgia. A Alice estava em companhia da mãe quando foi atingida na cabeça na noite desta quarta-feira. Tudo aconteceu enquanto ela voltava da escola. Policiais civis faziam uma ação de combate a milicianos que agem no bairro de Curicica, na zona oeste do Rio. Um suspeito foi preso, uma pistola e um carro foram apreendidos. Agora, ainda não se sabe de onde partiu o disparo e a criança foi levada por um mototaxista para uma unidade de pronto atendimento e depois transferida para o hospital. Salsi. Obrigada, Léo. Vamos falar agora da chuva em Pernambuco. Já são 121 mortes provocadas pelas chuvas no estado. O repórter Ciro Guimarães acompanha os trabalhos de resgate. Tem as informações para a gente. Oi, Ciro. Boa noite. Boa noite, Salsi. O número de mortos subiu depois de uma investigação do Instituto de Medicina Legal. Os técnicos concluíram que pelo menos 9 corpos vindos de hospitais também eram de pessoas que morreram em consequência dos temporais registrados desde o dia 25 de maio. Até agora, cerca de 7.300 pessoas estão desabrigadas e pelo menos 5 ainda estão desaparecidas. Nesta quarta, os bombeiros localizaram mais 5 corpos. As buscas continuam, inclusive durante a noite, na região da Vila dos Milagres, no bairro do Curado, em Jaboatão, e na comunidade do Areeiro, em Camaragibe.
Salce. Obrigada, Ciro, pelas informações. O Senado aprovou a redução da conta de energia elétrica com a devolução de dinheiro pelas distribuidoras. Vamos até Brasília conversar com o Alessandro Saturno para entender como é que isso vai funcionar. Oi, Alessandro, boa noite. Olá, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. O texto aprovado pelos senadores obriga as distribuidoras de energia elétrica a repassarem para os consumidores os créditos tributários que eles conseguiram em decisão do Supremo Tribunal Federal. Até agora, já são 48 bilhões de reais habilitados e prontos para essa compensação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, alega que 13 bilhões de reais em créditos já estão sendo utilizados para essa redução da tarifa. Essa proposta ela ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados. Agora, se ela passar pelo Congresso, o consumidor passa a ter aí uma garantia de que vai receber 100% desses créditos. Salce. Tá certo, Alessandro. Daqui a pouquinho falamos de novo. E olha, os professores de escolas particulares de Belo Horizonte anunciaram greve por tempo indeterminado. Isso a partir de segunda-feira. A Virgínia Nalon já está aqui comigo. Ela tem todos os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. A decisão foi tomada nesta quarta, depois que o sindicato patronal se recusou a negociar com os professores sobre a renegociação salarial de acordo com a inflação, mais 5% de ganho real. Em 2021, a inflação oficial foi de mais de 10%. A proposta das escolas ficou em 5% de reajuste para profissionais do ensino básico e 4% para os de ensino superior. Além disso, os professores têm outras reivindicações, como a regulamentação do trabalho virtual. Nós entramos em contato com o Sindicato das Escolas Particulares, mas ainda não tivemos retorno. Salce. Obrigada, minha querida, pelas informações. Agora voltamos para o Rio de Janeiro, porque o governo do estado do Rio autorizou que policiais militares da reserva retirem armas nos quartéis da corporação. O Léo está de volta e tem os detalhes para a gente. Léo. Salso, é isso mesmo. A decisão da Secretaria de Polícia Militar foi publicada no Diário Oficial. A PM permitiu que militares da reserva remunerada requisitem uma pistola e 3 carregadores com 50 munições cada ao governo do estado. Os veteranos podem pedir as armas nos batalhões mais próximos de suas residências, mas só pode requisitar os inativos que morem no Rio, que não apresentem impedimento psicológico, nem respondam processo e nem estejam presos, além de outros impedimentos. Agora, o argumento é que mesmo aposentado, o profissional continua sendo um policial militar. E a ideia seria garantir mais proteção à categoria. Salce. Obrigada, Leonardo, pelos detalhes. Entre os destaques do dia, nos Estados Unidos, 4 pessoas foram mortas por um homem que abriu fogo em um hospital de Tulsa, em Oklahoma. O atirador também morreu no local e ainda não foi identificado. A polícia americana foi chamada durante a tarde desta quarta-feira. Quando os agentes chegaram, já havia 2 pessoas mortas e outras atingidas. Segundo autoridades, o homem invadiu um centro médico usando um rifle e uma pistola. O número de feridos não foi divulgado. Uma vítima de tiroteio no metrô de Nova York abriu um processo contra uma fabricante de armas. A acusação foi feita contra as estratégias de marketing da empresa. Segundo o advogado de uma passageira que foi baleada, a fabricante permitiu que compradores mal intencionados coloquem em risco a vida de inocentes. Em abril, um homem feriu 10 pessoas ao disparar contra passageiros de um vagão do metrô de Nova York. De volta ao Brasil, o Tribunal de Contas da União deu permissão para que o governo federal privatize 15 aeroportos em 6 estados. Na lista de concessões está o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, considerado o mais lucrativo dos terminais brasileiros. O leilão deve acontecer em agosto. A expectativa de investimento é de mais de 7 bilhões de reais durante o tempo dos contratos. O presidente do Banco Central sugeriu a criação de um subsídio para alimentos e energia. Que história é essa, hein, Alessandro Saturno? Explica para a gente, por favor. Salce, é o seguinte, segundo o presidente do Banco Central, essa ajuda provisória iria melhorar na arrecadação.
Roberto Campos Neto disse que ele alega, na verdade, que as exportações recordes de grãos e petróleo estão beneficiando o Brasil e impulsionando a arrecadação do governo e que isso deveria ser revertido para a população. Ele acredita que essa medida iria amenizar a inflação para as pessoas de baixa renda. A afirmação ela ocorreu durante uma videoconferência com instituições financeiras internacionais. Para o presidente do Banco Central, a dinâmica do mercado nem sempre ajuda a corrigir essas mudanças de preço provocadas por eventos externos. Evento esse é exemplo do que a gente está vendo aí. A guerra na Ucrânia tem valorizado bastante as commodities. É o nível mais alto, Salsi, em quase 20 anos. Eu volto com você. Como isso impacta nos preços, né? Obrigada pelas informações. O governo de Nova York cortou impostos sobre o gás natural nesta quarta-feira. Segundo a governadora do estado, Kathy Hochul, a medida vai valer até o final deste ano. O corte vai diminuir em 16 centavos o galão de gás nos postos de combustíveis. No estado de Nova York, o consumidor paga o equivalente a R$ 24 o galão. O aumento do preço do gás é um reflexo da inflação que atinge os Estados Unidos, causada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. E um levantamento mostrou que a pandemia reduziu o avanço no acesso universal à energia no mundo. Segundo dados da ONU e outras agências internacionais, cerca de 700 milhões de pessoas, a maioria delas na África, não têm acesso à eletricidade. O relatório ainda destaca que mais de 600 milhões de pessoas ficarão sem energia elétrica até 2030. A situação foi agravada com os bloqueios e interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia. A Alemanha e a Holanda anunciaram que vão começar a extrair gás no Mar do Norte. O plano foi anunciado depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás natural para petrolíferas dos dois países. A estimativa é que o combustível da nova plataforma comece a ser extraído daqui a 2 anos. Além de Alemanha e Holanda, o governo russo também suspendeu o fornecimento de gás para a maior empresa de energia da Dinamarca nesta quarta-feira. Estados Unidos e Taiwan desafiam a China com a criação de uma nova iniciativa comercial. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi detalha melhor para a gente. Oi, Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. As negociações começaram nesta quarta, 2 dias depois que a China fez uma incursão com 30 aviões na zona aérea de Taiwan. Os representantes dos Estados Unidos e de Taiwan fizeram uma reunião virtual e discutiram acordos em 11 setores. A nova parceria inclui medidas para o comércio, agricultura e apoio a pequenas e médias empresas. As comitivas devem se encontrar ainda no final de junho em Washington para formalizar o acordo. Os Estados Unidos mostraram também o apoio para a entrada de Taiwan ao quadro econômico Indo-Pacífico, que inclui 13 países. O objetivo é construir uma estratégia econômica para fazer frente à crescente influência da China na região. Mas o início dessas negociações ameaça provocar uma forte reação do governo chinês, principalmente porque Pequim considera Taiwan como uma região que deve ser reanexada à China. Salsi. Obrigada, Silvia. No Reino Unido, as comemorações dos 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II começam nesta quinta-feira. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Patrícia Nielsen. Foram decretados 4 dias de feriado para comemorar esse marco histórico para o país. Elizabeth II é a primeira na monarquia britânica a completar 70 anos de reinado, conquistando o jubileu de platina. As principais celebrações, é claro, acontecem aqui no entorno do Palácio de Buckingham, residência oficial da rainha. Nesta quinta-feira, mais de 1.200 oficiais e soldados, 200 cavalos e 400 músicos vão participar da tradicional parada chamada Trooping the Colour, que celebra o aniversário da rainha. Ela e a família participam dessa grande festa e vão se reunir na famosa sacada do palácio, de onde vão acompanhar um show com aviões da Força Aérea Britânica. O restante do público vai disputar espaço ao longo aqui da avenida principal que dá acesso ao Palácio de Buckingham. De Londres, Patrícia Nielsen. E agora o futebol, no JR 24 Horas, teve clássico cearense pelo Campeonato Brasileiro em jogo atrasado da 3ª rodada. Veja como foi. No Castelão, Vina tocou de calcanhar para Kleber marcar o gol da vitória do Ceará por 1-0 contra o Fortaleza.
Com o resultado, o Ceará deixou a zona do rebaixamento e está na 15ª posição. O Fortaleza é o lanterna. Na Europa, um duelo que reuniu o campeão da Copa América, a Argentina, e o campeão da Eurocopa, a Itália. E a vitória foi sul-americana. Veja os gols. No estádio de Wembley, em Londres, Messi cruzou e Lautaro Martínez fez o primeiro da Argentina. Di Maria tocou na saída do goleiro Donnarumma e aumentou a vantagem dos hermanos. Dybala aproveitou a sobra e fechou o placar. Argentina campeã 3, Itália 0. Messi foi eleito o melhor em campo e levantou a taça. Na Itália, o vulcão Etna, o mais ativo da Europa, entrou em erupção mais uma vez. Desta vez, cientistas e fotógrafos registraram a atividade vulcânica bem de perto. Por conta dos riscos, eles não chegaram ao topo do monte, que tem mais de 3.300 metros de altura. As temperaturas podem chegar até 700 graus Celsius em locais próximos ao cume. O vulcão fica numa ilha na região da Sicília e tem registros de atividade vulcânica há quase 2.500 anos. E cientistas acreditam ter descoberto na Austrália a maior planta do mundo. A erva marinha da espécie Posidonia australis foi encontrada na Baía de Shark, na costa oeste. Segundo os cientistas, a planta tem mais de 180 quilômetros de extensão. A erva se destaca pela resistência a diferentes temperaturas e condições de iluminação. A estimativa é de que essa planta exista há 4.500 anos. Impressionante. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.